Continuando com as explicações do Alter Rebbe sobre o significado místico do dia do Shabat. Anteriormente ele nos introduziu mais um conceito relacionado com as mitzvot, um conceito místico. Em primeiro lugar, ele nos trouxe uma explicação do Midrash, na qual as mitzvot são chamadas de emissários de Deus aqui nesse mundo. Como fala o Midrash, honrem, respeitem as mitzvot, porque elas se constituem nos meus emissários aqui nesse mundo. Então ele nos falou que essa visão de Yaakov, assim como os anjos também são emissários de Deus, então no sonho de Yaakov, quando ele vê anjos subindo e descendo pela escada, então ele nos falou que isso significa as mitzvot se elevando e o resultado das mitzvot baixando aqui para esse mundo. Então, elaborando isso um pouco mais para poder entender um pouco mais a fundo, ele nos trouxe uma outra passagem do Tikkun Ezor, no qual se diz que as mitzvot são chamadas dos órgãos do rei, os órgãos de Deus. E vamos ver o significado disso, vamos procurar entender isso um pouco melhor, essa analogia, essa metáfora que se utiliza o Zohar. Então, o que o Zohar está querendo nos transmitir com isso? Que as mitzvot, claro que Deus não tem corpo nem expressão corporal, tudo isso é uma linguagem metafórica, apenas para aproximar isso da nossa compreensão, se utilizando dos conceitos aos quais nós estamos habituados, já que nós temos dificuldade e não temos tanto poder de abstração, de pensar e entender o abstrato espiritual. Então a Torá, e assim até o Zohar, a Kabbalah, se utiliza desses exemplos e metáforas. Então, o que significa essa metáfora que as mitzvot são consideradas órgãos do rei? Que da mesma forma que os poderes da alma são atraídos e se revelam, se manifestam através dos órgãos do corpo, e em cada órgão específico nele se manifesta e se revela algum poder específico da alma. E através daquele órgão, esse poder tem atuação no corpo da pessoa. Por exemplo, a alma possui um poder intelectual. Em que órgão do corpo isso se revela e se manifesta? No cérebro, e através do cérebro a pessoa pensa, entende, compreende, etc. A alma tem um poder de visão. Em que órgão isso se manifesta? Sempre no órgão específico e apropriado, que coaduna com esse poder. Em que órgão o poder de visão se manifesta? No órgão no olho. O poder de audição se manifesta e se revela no ouvido, o poder da fala na boca, o poder da locomoção nos pés e assim por diante. E aqui vamos notar uma coisa interessante. Deus nos livre uma pessoa cega, talvez até que nasceu cega. Essa pessoa pode ser portadora de um defeito físico. Ela tem um defeito nas suas córneas, ela não enxerga, mas a sua alma é íntegra e perfeita. Na sua alma não existe nenhum defeito. Em outras palavras, a sua alma tem o poder de visão. Por que essa pessoa não enxerga aqui? Porque ela não tem o órgão, o recipiente adequado para atrair esse poder de visão da alma, ou no qual se revele, se expresse esse poder de visão da alma. No momento, por exemplo, que essa pessoa recebe a doação de uma córnea e é feito um transplante, então naquele instante, de repente a pessoa começa a ver, começa a enxergar. E o que significa isso? Exatamente o que a gente falava, que faltava o órgão para a pessoa, mas na verdade ela possuía o poder de visão. Ela só não enxergava porque havia uma deficiência no órgão apropriado para captar e atrair e manifestar esse poder de visão. Na hora que lhe foi concedido um órgão saudável e apto para tanto, então ela passa a enxergar. Significa que esse poder da alma tem onde pairar, onde se... E mais do que isso, se fala que o órgão em si, na hora que ela é transplantada, o órgão atrai esse poder para que ele se manifeste, se revele e a pessoa comece a enxergar. Isso tudo é a metáfora, o exemplo. Qual a ideia que o Tikkun Ezor quer nos transmitir com isso? Que da mesma maneira, a luz divina que brilha, ilumina sobre o mundo e que se expande aqui embaixo,
essa expansão, essa revelação dessa luz maior da alma do universo, da divindade, ela ocorre através das mitzvot que Deus nos concedeu. Como nós falamos, a forma que Deus criou o mundo é de maneira tal que a luz divina está encoberta, passou pelo tzimtzum, condensações, encobrimentos, ocultações, então aqui não se percebe essa luz divina. Mas ao mesmo tempo Deus deixou um canal aberto para que a gente pudesse atrair mais luz divina, mais revelação divina para esse mundo terrestre, banindo essa escuridão, esse ocultamento, iluminando essas trevas espirituais. E quais são esses canais, quais são esses instrumentos e ferramentas? São as mitzvot. E na realidade, através de cada mitzvah, assim como cada órgão tem a sua propriedade, tem a sua característica específica, uma pessoa não vai enxergar com o ouvido e nem vai ouvir com os olhos, etc. Né? Da mesma forma, também cada mitzvah ela tem uma propriedade especial, ela tem uma característica específica para atrair um determinado fluxo divino, uma determinada energia divina. Então, dessa forma, assim exemplifica o Tikkunei Zohar, que as mitzvot são chamadas de órgãos do rei, ou seja, que cada mitzvah, através de cada mitzvah, é atraída e desencadeada uma energia específica, derivada da luz divina infinita, que está associada e relacionada em especial àquela mitzvah. E essa luz é atraída. Essa luz que não estava aqui presente e revelada então, quando nós cumprimos e realizamos uma mitzvah aqui embaixo, ela é atraída, essa luz, aqui para esse mundo. Então, por isso, nós entendemos o que nos fala o Midrash, que Deus diz que as mitzvot são os meus emissários, e o emissário da pessoa é como se fosse ela mesma. No caso, as mitzvot como emissárias são o próprio Deus, a própria divindade. Em outras palavras, se você quer trazer mais divindade para o mundo, se você quer trazer e sentir mais divindade dentro de si, então recorra aos emissários de Deus, que são a própria divindade. Ou seja, não temos acesso direto a Deus, porque Deus é infinito, ilimitado, etc. E nós somos criaturas de carne e osso, finitas, etc. Para isso, justamente, Deus nos concedeu acesso aos seus emissários, que não só são dignos representantes, autênticos representantes dele, mas são como se fosse ele próprio. Então, cumprindo a mitzvah, a gente traz mais divindade, mais luz divina para o nosso mundo. Com essa finalidade, as mitzvot de fato foram dadas aqui embaixo, e elas envolvem aspectos físicos, materiais, etc. E através disso nos é dada a força de atrair uma energia divina superior que se revele e se manifeste aqui, né? Fazendo com que essa luz se expanda, se propague até o nosso mundo terrestre, físico, material, né? Como um emissário enviado daqui para lá longe, e a função dele é chegar lá longe e trazer o recado, trazer a carta, o que for. Assim também as mitzvot, elas são emissários de Deus para conduzir e trazer mais espiritualidade, mais divindade para nós até aqui, até esse plano inferior, até esse plano terrestre. Mas aqui há um detalhe, conforme muito elaborado isso no livro Tânia, que para as mitzvot poderem produzir esse efeito, primeiro elas têm que se elevar. No sonho de Jacob, primeiro os emissários ou os anjos estão subindo para depois descer. Aqui também, primeiro as mitzvot têm que se elevar. As mitzvot nós cumprimos aqui com coisas materiais. Pode ser com a lã de um animal, nós fazemos um talit, um tzitzit com couro animal, nós produzimos um tefilim e colocamos os filactérios aqui e assim por diante. Mas esse ato físico no campo terrestre primeiro precisa se elevar para então desencadear esse efeito de atrair e trazer aqui para baixo revelação divina maior. E como ocorre essa elevação dos emissários das mitzvot, valiatan lemala limkoram, a elevação desses emissários das mitzvot até a sua fonte, para poderem se conectar na fonte, se energizar e de lá da fonte serem condutores dessa luz divina maior para esse mundo, isso ocorre através da reza. Como nós elevamos as nossas mitzvot, como fazemos as nossas mitzvot atingirem as alturas, chegando até a sua fonte, podendo se recarregar e depois trazer a energia para esse mundo, através da oração. Então, a luz divina específica
que pertence a cada mitzvah, a característica de cada mitzvah. Ela tem a sua fonte, e na sua fonte original espiritual, lá essa luz e energia está presente com toda a intensidade. Mas isso em cima, no plano espiritual abstrato, no mundo sagrado, nos mundos superiores. Quando praticamos uma mitzvah aqui embaixo no plano terrestre, nós vamos desencadear, nosso objetivo é fazer essa mitzvah chegar até a fonte elevada para de lá atrair o fluxo característico dela. Nos diz, esse é o objetivo das mitzvot terem sido dadas para nós aqui embaixo, de forma tal que a gente possa atrair luz divina por intermédio das mitzvot, com a mesma intensidade que essas luzes, essas revelações estão presentes na sua fonte original acima, no campo espiritual, no campo divino. Porém, para que isso se revele no ato simples que nós fazemos, às vezes dando uma moeda para o pobre, cumprindo a mitzvah de tzedakah e assim por diante, então, para que se revele nesse ato simples aqui no campo terrestre, toda a luz divina potencializada nessa mitzvah, assim como ela se encontra na fonte original, é necessário primeiro fazer com que a mitzvah se eleve até a sua fonte. Ou seja, vincular esse nosso ato físico no plano terrestre, aqui embaixo, com a fonte original dessa mitzvah acima, que lá é a fonte da luz e energia. E dessa forma, e somente dessa forma, é que nós vamos conseguir atrair esse fluxo de luz aqui para baixo, em seguida, na mesma intensidade, com o mesmo brilho que ele tem na sua raiz, na sua fonte original. Como produzimos essa elevação das mitzvot, o que faz as nossas mitzvot se elevarem? Isso ocorre através da kavaná das mitzvot. No Tânia, capítulos 38 a 40, ele explica isso com muitos detalhes, que para isso é necessário que a mitzvah seja feita não só roboticamente, não só mecanicamente, mas feita com intenção, com devoção. Assim explica o Zohar, que essa intenção, devoção está ligada com amor e temor a Deus, com sentimento, que a pessoa faça a mitzvah não só com suas forças externas e físicas, mas também imbuída de um sentimento, envolvendo o seu coração com amor a Deus, com temor, reverência a Deus, etc. Que isso acaba funcionando como asas, isso dá asas às mitzvot, permitindo, também numa metáfora do Zohar, permitindo que as mitzvot, então, se elevem. Se fala que assim como a ave precisa de duas asas para alçar voo, também as mitzvot, elas precisam das duas asas, que seriam amor e temor a Deus. Assim explicado no Zohar e detalhado no Tânia. E isso está relacionado com a Tefilá, porque quando é o momento que nós cultivamos amor e temor a Deus, quando é o momento que nós despertamos e estimulamos sentimentos espirituais dentro de nós, potencializamos nossa alma, isso é durante a oração. Todo o objetivo da oração é avodash belev, trabalhar com o nosso coração, lapidá-lo, retirar as crostas, as cascas que impedem a manifestação da alma, dos seus sentimentos sublimes, despertar no nosso coração os sentimentos de amor e temor a Deus. E esse é o mesmo conteúdo da kavaná das mitzvot, de fazer as mitzvot com kavaná, com devoção. De onde a gente arruma essa devoção, esse amor e temor? Na hora da reza, da nossa concentração, da nossa meditação, da nossa devoção, na hora da oração. Então, a pessoa cumpre as mitzvot com amor a Deus, ou reverência, né? Ou seja, ela tem uma motivação, que motiva, o motivo da ação da pessoa é o sentimento que ela tem e nutre por Deus, seja de amor a Deus ou seja de reverência a Deus. Mas para isso é necessário trazer esses sentimentos à tona. Como se traz e se revela esses sentimentos? Através da tefilá, da oração. Por isso a oração é chamada da escada. A escada que vai fazer as mitzvot subirem até o topo, até a fonte celestial, de onde elas derivam, essa fonte que tem um potencial imenso, onde lá a luz divina é intensa, e fazer depois essa luz intensa obtida através das mitzvot, descer para esse mundo, permeando esse mundo também de divindade, de kedushá, de santidade. Por isso ele nos diz, através do despertar de amor e temor a Deus na hora da reza, então a oração tem esse poder de elevar e vincular todas as mitzvot da pessoa ao topo da escada, a parte de cima.
Por isso se diz que os anjos divinos que representam as mitzvot estão subindo nela na escada. Através da escada, através da reza, se elevam as mitzvot até a sua fonte e origem. Então aqui os anjos divinos, como falamos, se referem às mitzvot, e depois vai voltar esse efeito espiritual magnífico produzido pelas mitzvot, com toda a intensidade que tem acima, vai chegar aqui embaixo, iluminando também a nós mesmos e o plano terrestre.